Bom dia, amigos. 25 de junho de 2025, 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, 10h30 da manhã lá na Ucrânia, né? E a Ucrânia neutralizou 52 dos 71 drones russos durante a noite, lançados de várias direções, incluindo a Crimeia ocupada. Os drones foram interceptados por defesa aérea, unidades de guerra eletrônica e grupos de fogos móveis, tá? Mas temos ataques ucranianos em vários lugares da Rússia, né? Aqui em cima é Kazan. Aqui embaixo, Saratov, e teve também explosões aqui na ponte de Kerch, tá vendo? Quer dizer, não na ponte de Kerch, mas em Kerch, naquela pontinha onde fica a ponte, tá? E também ataques de drones foram relatados na fábrica de aviação Atlantis, em Taganrog. Aqui, em Zaporizhia, explosões foram relatadas e também foram seguidas de um apagão, né? Vamos às últimas notícias. O parlamento do Irã aprovou um projeto de lei para suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Eu imaginava isso. Não é nem difícil imaginar. Muita gente está dizendo que, apesar do bombardeio hollywoodiano ter destruído 3 bases, existem muitas outras bases secretas e também parece que os espiões da Casa Branca, como já tinham informado do ataque, eles tiraram daquela principal base enterrada todo o urânio. Então, o urânio que foi enriquecido até agora foi transferido para um local secreto. Então, sabe, não sei se isso é para diminuir um pouco o impacto sensacionalista do Pato Donald. Aliás, pediram para eu não falar em chamar o cabeça de camarão de Pato Donald, porque o Pato Donald é uma pessoa inteligente e querida. Então é uma injustiça com o Pato Donald chamar aquele energúmeno da Casa Branca de Pato Donald. Vamos ter que arranjar outro nome para ele. O chefe da AIEA, né, o Rafael Grossi, insta o Irã a esclarecer o status de cada grama de urânio enriquecido. Não sei onde está armazenado. Meu trabalho é saber, ele disse. Ele pede a retomada imediata das atividades da IAEA no país. O problema é que ele pode pedir o que quiser, o Irã não vai obedecer. Esse pessoal é imbecil. Cessar fogo não faz ninguém obedecer coisa nenhuma. Tinham que ter continuado o bombardeio, conseguido uma rendição sumária, porque com a rendição você ocupa o lugar e você vai então vasculhar e procurar onde é que está tudo escondido. Com o cessar-fogo ou qualquer outra medida diplomática, eles continuam lutando, continuam se defendendo e continuam escondendo. Ai, parece brincadeira de criança, como o mundo é cheio de gente idiota. Como eu disse, são conflitantes as notícias. Uma hora a própria Casa Branca diz uma coisa, daqui a pouco o outro diz outra. Agora foi o primeiro-ministro holandês Schöff, né? Schöff. Ele confirma: Trump e Zelensky vão se encontrar hoje em Haia durante a cúpula da OTAN. O último encontro foi aquele em abril no Vaticano, durante o funeral do Papa Francisco. Então, tomara que se encontrem, apesar de que eu não acredite muito não. O Laranjão vai dar um jeito de
saía francesa. O Ministério da Defesa da Noruega informou que a Noruega participará das forças terrestres avançadas da OTAN na Finlândia. As forças terrestres avançadas da Finlândia são uma parte importante da postura de dissuasão e defesa da OTAN no flanco norte, e uma forte expressão de unidade e solidariedade aliadas. A FLF Finlândia estará localizada nas regiões de Rovaniemi e Sodankylä, no norte da Finlândia, e será relevante para a região mais ampla. Além da Finlândia como nação anfitriã e da Suécia como nação quadro, Noruega, Dinamarca, Islândia, Reino Unido e França expressaram sua intenção de se envolverem no desenvolvimento das forças terrestres avançadas da Finlândia. Uma presença aliada avançada na Finlândia ajudará a tornar a Noruega, a região nórdica e a OTAN mais seguras nesses tempos turbulentos. É importante que a Noruega participe do desenvolvimento disso, junto com nossos vizinhos e aliados nórdicos, disse o ministro da Defesa, Tore Sandvik. Hoje, quando se fala em cavalaria é a arma ligeira, né? Então é a arma que é toda mecanizada, né? São carros de combate, aquilo que vocês chamam de tanques, e outras viaturas rápidas. Então ela faz movimentos rápidos, diferente da infantaria, que vai e ocupa uma área, a cavalaria, né, faz pequenas incursões. Então são coisas rápidas, é uma arma muito ligeira. Quem se importa com os vermes russos, está dizendo o Igor Girkin, que parece que eles reviveram a cavalaria hipo, a cavalaria a cavalo mesmo. Né? De onde é que eles estão conseguindo tanto cavalo para usar nos seus avanços, não sabemos. Mas uma coisa é boa, como a logística não está conseguindo levar combustível para as viaturas, pelo menos a cavalaria hipo, quer dizer, o cavalo, consegue capim para se manter. Zelensky, sobre essa foto oficial da OTAN, disse que juntos certamente seremos capazes de proteger vidas e alcançar verdadeira segurança e paz. E para terminar, o Reino Unido enviará 350 mísseis de defesa aérea modernizados para a Ucrânia, financiados por 70 milhões de libras em juros de ativos russos congelados, segundo o The Guardian. Eles foram adaptados para lançamentos terrestres e essa é a primeira vez que Londres usa dinheiro russo para comprar armas para Kiev. Que bom. Então está aqui o Starmer e Zelensky visitando as tropas ucranianas que estão em treinamento no Reino Unido. Muito bem. Vistas as últimas notícias, vamos às baixas. Foram apenas 950 soldados essa noite. Um tanque, meia dúzia blindados, 58 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguete, 131 UAVs e 123 veículos de logística. Me perguntaram sobre a guarnição de um obuseiro. Eu vou pegar esses obuseiros 105mm autorrebocados, que eram os mais antigos, né? Hoje se usa mais o 155, mas
de qualquer maneira, o que eu vou dizer varia de marca, de modelo, e hoje são os autopropulsados, então é completamente diferente. Mas, então você vê, aqui na peça, né? Esse buraco, essa trincheira que a gente faz para esconder o obuseiro, a gente chama no Brasil de espaldão, tá? E aqui dentro do espaldão, você vê, não sei se dá para ver direito, aqui nos fundos, né? Você tem os cunhetes com as munições sendo preparadas. E na guarnição do obuseiro, do lado esquerdo, você tem o cabo apontador. Então, ele tem um aparelho com uma luneta. Como eu disse, você não está vendo o inimigo, você está escondido atrás de um morro, de uma elevação. Então, a luneta está virada para trás, para uma baliza que é fincada como referência, né? Cada vez que você olha a baliza, o tubo está apontado lá para frente, para a zona de alvos. Então, o cabo apontador recebe a deriva, que é um ângulo horizontal, registra no aparelho e com a alavanca que ele vai mexendo, ele vai mexendo só na luneta. Cada vez que ele roda a alavanca para mexer a luneta, o tubo do obus vai se mexendo também. Então, quando ele bota a cruzeta da luneta em cima da baliza, o tubo está apontado para aquela deriva que foi informada, tipo 3200. Aí ele bota lá 3200 e o tubo está apontado para 3200. Entenderam aí, né? Então C1 é o cabo apontador. C2 é esse soldado que está aqui no meio segurando uma granada, tá? É o soldado carregador. Ele fica com a granada pronta, né? Já com a carga correta, e quando é dado o comando de... Primeiro diz deriva 3200, aí depois diz alcance 160. Quando dá o alcance, é o comando de carregar. Então ele vai, enfia a granada dentro da culatra. O C3, que é o cara que está lá à direita, né? À esquerda está o cabo apontador. Lá do outro lado está o soldado soldado atirador. Ele que vai registrar a alça que foi dada, e aí tem uma bolha, tipo aquela bolha que o pessoal de construção usa para ver nível, né? Então ele cala a bolha, quando cala a bolha, o tubo está levantado para o alcance que foi dado. E ele fecha a culatra, que o carregador botou a munição, e fica segurando o cordel de disparo. Quando vem a ordem de fogo, ele dispara. Então, isso aí foi só para atender os amigos que perguntaram como é que é a atividade. O resto da guarnição, né, tem mais alguns soldados que ajudam na montagem da munição. A granada tem que ser preparada. A granada não anda com espoleta. Ela vem com um tarugo para proteger a rosca. Na hora, então, tem que ser colocada uma carga Antigamente era fulminato de mercúrio, mas isso já é antigo. Agora deve ser alguma outra coisa à base de nitroglicerina, porque tem que ser um troço sensível. Levou uma pancada, explode. É um tubinho que é colocado e depois é atarrachada a espoleta em cima para proteger, porque esse tubinho é sensível, vem todo numa embalagem para proteger de solavanco, essas coisas todas. Então, a granada tem que ser preparada. No caso desse 105 antigo, ele tinha vários saquetéis de pólvora de acordo com o alcance, se botava ou tirava mais pólvora. Então, chama carga de projeção. Os soldados municiadores se encarregam de preparar essa munição e ainda tem o motorista da viatura, né? Vamos
para as baixas. Ah, não, as baixas já foram ditas, né? Vamos então para a galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Ontem, ao longo do dia, o espaço aéreo russo foi assediado pelo drone Shaklun V, operado pelos serviços especiais ucranianos e pelo Serviço de Segurança Nacional, SBS. Esse drone em particular, está aqui o drone, esse drone em particular foi bloqueado por sistema de guerra eletrônica inimigos em uma floresta perto de Petrovsk, na região de Saratov. Ele caiu a cerca de 1 quilômetro da instalação da Gazprom Transgaz Saratov. Além disso, outro drone, conhecido anteriormente, que havia sobrevoado a Labuga, foi avistado seguindo-o. Seu destino não foi reconhecido. Os relatos indicam que ele acabou caindo. Por muito tempo, nós, na Alemanha, não queríamos ouvir os alertas dos nossos vizinhos bálticos sobre as políticas imperialistas da Rússia. Reconhecemos esse erro e não há como voltar atrás nessa constatação, disse o chanceler Merz. Isso foi relatado como um F-16 ucraniano derrubando um drone russo. Agradecemos profundamente a todos os participantes da coalizão F-16 por tornarem nossos céus mais seguros, disse Anton Gerashenko. Zelensky teve uma reunião conjunta com os presidentes do Conselho Europeu, Antônio Costa, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Eles trabalharam para garantir a unidade entre todos os aliados. Se concentraram na cooperação no âmbito do novo instrumento de defesa SAFE e no processo de negociação da adesão da Ucrânia à União Europeia. É importante que os líderes dos Estados-membros cheguem a uma decisão comum para abrir o primeiro grupo de negociação. É injusto quando uma única parte bloqueia a decisão da União. Também discutiram detalhadamente sanções adicionais contra a Federação Russa e a preparação do 18º pacote de sanções da União Europeia. Esse pacote deve aumentar significativamente a pressão sobre os setores energético e bancário da Rússia, bem como
sobre a frota paralela. O elemento-chave deve ser um forte teto de preço para o petróleo russo e eles contam com decisões adequadas. Zelensky agradeceu aos líderes pelo apoio. Cada passo de assistência significa vidas salvas. Ontem, em Haia, Ucrânia e Dinamarca assinaram uma carta de intenções para iniciar a produção conjunta de armas ucranianas em território dinamarquês. Esse é o primeiro passo prático da iniciativa Construir com a Ucrânia, discutida anteriormente nas reuniões de Ramstein. A Dinamarca já destinou 500 milhões de coroas dinamarquesa, cerca de 76,4 milhões de dólares, para apoiar esse esforço. Vejam como Trump é perigoso. Os Estados Unidos, só a título de conversa, foi o único país que eu me lembre que até hoje acionou o artigo 5 da OTAN. Foi quando as Torres Gêmeas em Nova York foram atacadas no 11 de setembro. Lembram disso? Os Estados Unidos acionou o artigo 5 e até a Ucrânia mandou gente lá para ajudar. Muito bem. Trump, agora, ele está no Air Force 11, está no avião dele, voando. Trump questiona o artigo 5 da OTAN, um sinal perigoso para o mundo. Enquanto voava a bordo do Air Force One, Donald Trump levantou dúvidas sobre um dos princípios fundamentais da OTAN, o artigo 5, que garante a defesa coletiva. Quando perguntado se ele ainda o apoia, ele respondeu: depende de como você o define. Há muitas definições do artigo 5, mas estou comprometido em ser amigo deles. Nós nos tornamos amigos de muitos dos líderes e eu quero ajudá-los. Pressionado ainda mais sobre se ele está comprometido com a defesa mútua, Trump se esquivou de uma resposta direta. Tenho a obrigação de salvar vidas e darei uma definição quando chegar lá, disse ele. Isso não é apenas uma distorção verbal. Há muitas portas fechadas, muitos da OTAN já temem que o artigo 5 não se aplique se o agressor for China ou Rússia. As palavras de Trump apenas confirmam o que os diplomatas sussurram. A cláusula de defesa mútua está sendo silenciosamente reinterpretada. E isso tem consequências assustadoras. Se a OTAN começar a reescrever seus próprios alicerces, a mensagem para os regimes autoritários será clara. Vocês podem escapar impunes. É exatamente por isso que a Rússia precisa ser detida na Ucrânia. Agora, os países que hesitam em apoiar a Ucrânia hoje se verão isolados amanhã. Quando a guerra bater à sua porta, seus parceiros poderão agir tão passivamente quanto agora. Não nos esqueçamos. A Ucrânia já teve garantias dos Estados Unidos e do Reino Unido sob o Memorando de Budapeste. Assim como o artigo 5 da OTAN, essas promessas foram feitas com palavras solenes. E assim, como o artigo 5 hoje, elas não significaram nada quando os tanques chegaram. Se o mundo falhar com a Ucrânia agora, ensinará a todos os tiranos que os tratados são opcionais e a fraqueza é eterna. Olha que coisa interessante. Você é supersticioso? Estou achando que é. Nós temos cerca de 100 membros. Todo mundo conhece esse cartaz, porque toda vez no início, antes da vinheta, eu passo em ordem alfabética, né, o nome dos membros. E, por acaso, são 12 dessas cartelas, né, desses cartazes. Parou no 12.
não tem entrado mais nenhum membro. Acho que todos estão com medo de acessar a cartela de número 13. Me lembro uma vez que eu estava em Nova York, nos Estados Unidos, no hotel não tinha o quarto 13, do 12 pulava para o 14. Será que é isso? Vocês estão com medo do número 13? Estão com medo do gato preto? De passar embaixo de escada? A partir de 1º de setembro, a Rússia proíbe o ucraniano nas escolas de todas as regiões ocupadas, citando mudanças geopolíticas. Era de se esperar. Zelensky na cúpula da OTAN em Haia. Uma visão geral dos eventos diários da invasão russa da Ucrânia. Zelensky está visitando Haia, onde a cúpula da OTAN está sendo realizada. Lógico que ele não foi convidado, mas está lá. Além disso, a Rússia continua seu terror em Sumi e Dnipro. Notícias iniciais sugerem um ataque no aeródromo de Dzhankoi, na região ocupada da Crimeia. Então, estamos ouvindo essas explosões todas depois de ataques de drones da Ucrânia. Em 21 de maio, a fábrica de semicondutores de Bolkov, a BZNP, foi atingida com sucesso. 3 ataques foram registrados nas instalações de produção de semicondutores, e um na oficina mecânica da Cyber Borochno. Os produtos dessa fábrica, diodos, transistores, microcircuitos, foram oficialmente fornecidos a mais de 300 empresas do complexo industrial de defesa russo. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia planejam colocar minas nas áreas ao longo da fronteira com a Rússia, criando uma nova cortina de ferro, segundo o Telegraph. Todos eles já anunciaram planos de se retirar da Convenção de Ottawa, que proíbe o uso de minas terrestres antipessoal. Esses países têm 3.450 quilômetros de fronteira com a Rússia e Bielorrússia. A Lituânia, que planeja investir 5,5% do PIB em defesa, destinou 800 milhões de euros, dá uns 930 milhões de dólares, para a fabricação de minas terrestres antitanque e antipessoal. O ex-ministro da Defesa lituano, Laurinas Kasčiūnas, afirmou que serão necessárias centenas de milhares de minas terrestres que serão armazenadas perto das fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, para uso em situações de crise. Elas farão parte de um sistema completo de defesa, juntamente com drones e armas de longo alcance. O chanceler Merz, da Alemanha, comentou sobre a declaração de Putin de que considera a Rússia e a Ucrânia um só povo. Ele disse: ceder à agressão e abrir mão do próprio país não é a solução pacífica. Esta não é a paz que queremos e esta não é a paz que queremos na Ucrânia. Den wir wollen, und das ist nicht den Frieden, den die Ukrainer will. E assim chegamos ao final de mais esta edição. Esperamos que você tenha gostado das notícias que conseguimos encontrar. Não está fácil. Não está fácil. Ainda repercutindo muito no meio jornalístico os problemas de Israel e Irã e as mensagens
contraditórias que saem da Casa Branca. Uma hora a Casa Branca diz que o Trump não vai se encontrar com Zelensky. Em outro lugar, no avião, ele diz que vai se encontrar com Zelensky. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, o que aconteceu ontem e o que vai acontecer hoje em Haia. Eu já fico com as barbas de molho, porque... Enfim, muito bem. Vamos ver se a turma perde o medo e entra mais para membro, para a gente entrar naquela cartela do número 13. Quero ver se vocês são ou não supersticiosos, tá? Um abraço para o Carlos Caldeira, como sempre, lá de Salvador, Bahia, que nos ouve pelo celular. E até amanhã, se Deus quiser.